Muito bom dia, pessoal. Damos início a mais um panorama matinal nessa sexta-feira. Começando aí pelas commodities agrícolas que no dia de hoje sangram, sofrem forte. Ontem comentei sobre o óleo de soja, que tinha fechado no limite de baixa no dia anterior e ontem estava com uma queda de 4%. Porém, durante o pregão aí ele acabou fechando com uma alta pouco expressiva, mas ainda assim no campo positivo, retomando aí toda a queda de 4% que estava tendo, né? Para o dia de hoje, ele segue esse movimento de correção, subindo no momento 0,43%. Porém, o resto do complexo da soja está caindo. Então a gente vê aí farelo de soja e a soja caindo no momento 1,62%. Para o milho, a gente vê um milho liderando as quedas, caindo 3,21%, e temos o trigo aí também caindo forte, caindo 2,27%. A queda dessas commodities, ela pode ser explicada por um motivo global, que basicamente ontem a gente teve o aumento na taxa de juros de vários países ao redor do mundo, sendo o mais expressivo deles aí para a parte do Reino Unido, que aumentou a sua taxa de juros em 0,5%. A expectativa do mercado era que houvesse um aumento de 0,25%, ou seja, eles eram com o dobro do aumento e ainda deixaram um comunicado dizendo que realmente vai precisar aumentar mais aí, mas pelo menos mais duas vezes nesse tom de 0,5%. Lembrando que lá a inflação continua muito forte. A gente também teve, entre as demais altas, a gente teve a alta da Turquia. A Turquia acaba não fazendo tanto peso, mas é curioso, é interessante comentar, porque no começo, quando todos os países estavam aumentando suas taxas de juros, o Erdogan, que hoje se reelegeu, né, cerca de um mês aí que ele se reelegeu o presidente lá na Turquia, ele falou, não, isso aí é besteira. Para controlar a inflação não tem nada a ver. A gente vai aqui, ó, diminuir a taxa de juros. E eles diminuíram a taxa de juros e, rapaz, foi feio. Foi feio, lá aumentou o dólar, não parou de subir desde então. E aparentemente agora ele entendeu que realmente para controlar a inflação precisa aumentar a taxa de juros para diminuir o número de crédito na praça, né? Basicamente diminuir o dinheiro em circulação para que você tenha menos consumo e isso acabe aí segurando, freando a inflação, né? Então parece que se deu conta agora e fez um aumento na taxa de juros de 8,5% numa tacada. É bem expressivo esse número, não é comum a gente ver aumentos, né? Tanto é que vocês pegam aí as reuniões passadas, a gente sempre está falando de cortes ou aumentos no tom de 0,25%, 0,5%, né? Mas enfim, como eles estão atrasados, né? Realmente faz sentido esse aumento maior aí, bem expressivo, né? E isso dá uma intenção para o mundo de que o medo, novamente, de uma retração no mundo possa acontecer, né? Na verdade, é esse o termo, possa acontecer aí, e isso impacta nas commodities, porque teoricamente, se você tiver uma recessão no mundo, o consumo de commodities ele tende a ser menor, né? Então isso acaba impactando aí nos preços de todas as commodities no dia de hoje. Inclusive, se a gente olhar aí para o petróleo voltou a perder a região dos $70, cotado no momento a 68,31, caindo 1,7%. Tá? Isso vai muito de encontro com o que eu acabei de dizer. Para o minério de ferro, provavelmente seria essa mesma relação, tá? Só que a gente não consegue dizer efetivamente isso hoje, porque lá segue fechado, a gente segue sem a referência ali da Ilan. Para as bolsas, a gente também teve um impacto em cima dessas questões de aumento na taxa de juros e acima do que é esperado, né? E a gente vê a Europa aí caindo no momento, todo o bloco, né? Todo o bloco europeu caindo. E a gente pega aí o Eurostoxx, que vai mostrar as 50 maiores empresas lá da Europa, e ele está caindo 0,92% no momento. Lá na Europa, liderando a queda hoje, caindo 1,31%, a Alemanha, o índice DAX. Tá? Para a Ásia e Pacífico, a gente tem Xangai fechado ainda. Hansen abriu e fechou em queda de 1,71%. Japão caiu 1,41%. Coreia do Sul caiu 0,91% e a Austrália caiu 1,34%. Ou seja, o mundo hoje está bem pesado aí para as commodities e para as bolsas, né? Para Estados Unidos, ontem a gente viu uma recuperação lá, fechando no positivo, cerca de 0,34% de alta. Basicamente aí puxado pela tecnologia, né? A gente viu a Amazon
subindo cerca de 4% ontem, reportando alguns lucros aí obtidos com a parte de inteligência artificial. Isso deu uma animada no mercado, mas hoje já pesa novamente, né? A gente vê os futuros de S&P e os futuros de Nasdaq em queda, Nasdaq caindo 1,05% e temos aí o S&P caindo 0,76%. Lembrando que o mercado à vista deles abre só às 10h30 da manhã. Isso aqui é apenas o mercado futuro, tá? Para a parte de dólar, dólar vai na contramão, né? Então as bolsas aí sangrando, o dólar ele tende a se valorizar no mundo, né? E a gente pega aí o DXY, que é a cesta do dólar, né? E ele está subindo 0,49% no momento. A principal alta dessa cesta no dia de hoje é realmente contra o euro, tá? O euro se desvalorizando bem hoje. Dólar subindo 0,62% contra o euro. A gente vê isso, né? Aqui no Brasil 0,62 não é nada, né? É só mais um dia normal. Mas lá para eles é bastante. É uma valorização bem grande sobre o euro, tá? Então seria mais ou menos esse o tom para hoje, tá? Bolsas mais pesadas ao redor do mundo e um dólar mais forte. E para a agenda do dia de hoje, às 10h45 da manhã, a gente tem um dado mais relevante, que é o índice de atividade industrial lá nos Estados Unidos e também o de serviços. Basicamente, se esse dado vier acima de 50, indica ainda expansão, e abaixo de 50 indica contração. Se vier abaixo de 50, dá ainda mais peso para essa ideia de recessão global, né? E provavelmente acaba tendo ainda mais peso aí sobre as bolsas e sobre as commodities. E por hoje é só, meus amigos.